Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. E o advogado Dr. Fábio Guiche está comigo aqui no estúdio. Bom dia, Fábio, um prazer recebê-lo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tirol, uma satisfação novamente estar aqui nos estúdios para poder contribuir num momento agora que a gente está frente a uma eleição, né, novamente, para tentar esclarecer algumas dúvidas e o que realmente muda e que está mudando dentro desse processo eleitoral que se aproxima. As regras para este pleito agora estão muito diferentes do passado, né? Nós tivemos nas eleições municipais já algo dentro desse contexto e agora então a primeira experiência de principalmente período mais curto, que é o que a gente percebe na prática, assim, o eleitor, né? Um período encurtado. Exatamente. Assim, as eleições, estamos numa eleição geral. Eleição geral é a eleição para presidente, governador, senador e deputados estaduais e federais. Diferente de uma eleição municipal, onde a gente sente aquela situação mais intensa no município. Só que agora é a primeira eleição geral que se está dentro de um período de 45 dias. E já passamos praticamente 15 deles e estamos apenas a um mês de campanha. E também, até para os ouvintes ter conhecimento, é o primeiro momento histórico no Brasil que temos financiamento público de campanha. Então, sempre me perguntam, e às vezes cursos, palestras que a gente dá em Porto Alegre, alguns locais aqui junto ao Vergs, que é União dos Vereadores, onde é que eu trabalho também em Porto Alegre, e eu sempre comento, mas qual é a maior alteração dessa nova eleição? A maior alteração dessa nova eleição é que retiraram 1,7 bilhão do orçamento da União e colocaram na mão de deputados federais candidatos à reeleição. E esse orçamento, ele é retirado do orçamento geral, do dinheiro público. Dinheiro que era de emendas parlamentares, fundos eleitorais, para colocar na mão de deputados. Então é o primeiro momento onde a gente está vendo propagandas eleitorais, carros de som, tudo que é isso, a contratação de cabos eleitorais movidos com grande parte do dinheiro público. Então, aquele sistema de financiamento público de uma campanha que já existia há anos em outros países, chegou ao Brasil, mas de uma forma bem, digamos, assim, contestável, porque se dividiu voltado por interesses. E hoje a gente vê deputados com muito dinheiro em mão, precisando, de certa forma, distribuir dentro de algumas regras criadas para gastar na campanha eleitoral. Então é a grande diferença do momento que a gente tem. E também estão se acentuando, não pode ser diferente, o uso, a propaganda mudou. A gente tem conhecimento, né, Fabiano? Que o que mudou, na verdade, é a situação das redes sociais. Hoje, o Facebook é a maior ferramenta de propaganda eleitoral. E tem gente se baseando muito nisso. Então é uma campanha diferenciada, é uma campanha nova e é uma campanha onde, pela primeira vez na história, a gente tem muito dinheiro público envolvido nela. Tá certo, esse é o primeiro aspecto, então, diferenciado. Agora, esse dinheiro, ele chega a todos os candidatos? Não, aí que está a desigualdade. Desse 1,7 bilhão do orçamento foi distribuído entre uma proporção determinada pelos próprios deputados. Os grandes partidos, que hoje controlam o poder do Brasil, estão com a maior fatia. E quem tem o domínio desse dinheiro são os deputados federais candidatos à reeleição. Só que o bolo também é desigual. Pegamos um partido X, um exemplo, aonde ele ganhou, digamos, 200 milhões. Aquele partido tem autonomia para distribuir aquele valor entre seus candidatos. E se ele quiser dar para o Fábio 10 mil e quiser dar para o outro candidato 100 mil, o partido pode fazer. Por quê? A divisão é interna, é partidária. O bolo vai para o partido. E tem partido ganhando muito dinheiro pela proporção. Os grandes partidos estão ganhando. Internamente, eles vão dividir de acordo com os interesses partidários. E aqui eu estou presenciando, porque eu estou fazendo assessoria para alguns candidatos do nosso estado, candidatos a deputado com 3, 4 milhões para gastar, e outros com 200 mil. Porque o partido entendeu que aquele deve merecer a fatia maior do bolo. O que é desigual, o que é injusto e revoltante, para falar a palavra certa. Mas é um sistema que se criou, porque nós temos hoje o quê? Quem fazem as leis eleitorais são os próprios deputados, movido por interesse de uma futura reeleição. Então essa desigualdade é o que mais pinga e está, digamos, fervendo no novo cenário eleitoral. Na sua opinião, isso pode ter uma releitura para a próxima eleição? Na próxima eleição não, porque assim, a próxima eleição é municipal. Quem está me ouvindo nesse momento, que é vereador, que é presidente de partido e já foi, tem conhecimento de que aquele fundo eleitoral, aquele dinheiro, nunca chega para os municípios.
Ele não chega. Ele é dividido em grandes centros. Então nós, municípios pequenos a médios, aqui que é a nossa região, dificilmente vai ganhar esse fundo. Então não vai ter consequências porque tu não vai ter o dinheiro em caixa. Mas eu acho que tem que ter uma mudança muito grande, até na própria Câmara Constituinte, para as eleições de 2022. Porque nós vamos ter, hoje, o que está se desenhando, uma renovação muito pequena nas cadeiras da nossa Câmara Federal e Assembleia Legislativa. Por quê? Porque quem está no poder tem mais estrutura para fazer campanha. Então, mais estrutura de contratação, estrutura de gastos, estrutura dentre outras situações que possam ocorrer. Então, para a próxima eleição, eu acredito que não vai ter muita mudança, porque o fundo eleitoral, ele não chega com força. Vai ter mudanças em grandes centros, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, assim, mas para nossos municípios, que eu digo de classe, municípios pequenos a médio, dificilmente teremos resultados na próxima eleição. Uma coisa que a gente está vendo é na mudança, digamos, da propaganda eleitoral em si. Cidades limpas, a gente não vê grandes propagandas. O que na verdade está podendo e o que não está podendo nesse cenário? A propaganda eleitoral, a gente viu que os cavaletes estão proibidos. Já é uma grande mudança aqui. Teutônia, a gente via nas eleições passadas na avenida, aqui cavaletes no meio da avenida colocados de manhã e retirados à noite. Estão proibidos cavaletes, propaganda, as placas, outdoor, aquelas placas grandes em propriedades, ficou limitada a placas de até meio metro quadrado. Então, se você quiser fazer campanha para o seu candidato hoje ajudar, você pode colocar na frente da sua casa uma plaquinha de meio metro quadrado. É o máximo. Então, a poluição visual diminuiu. Os carros de som estão liberados, apesar de a gente ver pouco carro de som, estão liberados como antes, das 8 da manhã às 10 da noite, inclusive até o sábado antes das eleições. E a panfletagem está ocorrendo de forma normal. E a adesivação em carro não pode mais envelopar o carro de adesivo. É só o perfurite, aquele no vidro traseiro, e mais 2 adesivos pequenos, um de cada lado, de proporção de 50 por 40 centímetros. E a gente vê que está, digamos, vazia um pouco a cidade. Você colocou de forma clara. A gente não vê aquele vulco-vulco da propaganda eleitoral. E eu acho que isso vai se repetir nas eleições de 2020. Mas, em contrapartida, tivemos uma grande diferença nas redes sociais e na propaganda da internet. Está permitido, que não era permitido há 2 anos atrás, o impulsionamento. Então você não podia fazer propaganda no Facebook, impulsionar e pagar para o Facebook. Agora pode. Então tem candidatos usando essa como praticamente a única ferramenta de campanha. Então hoje você pode distribuir e-mail, WhatsApp, impulsionar no Facebook, claro, com a devida declaração na prestação de contas, o pagamento certo, a conta da pessoa jurídica que é vinculada à campanha, todos os requisitos que tem. Mas está se aumentando a campanha pelas redes sociais. Mas em contrapartida, também temos um grande problema, que são as fake news. Então, pela primeira vez no Brasil, e o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, cuidou muito bem disso, está fazendo uma política muito forte para coibir as fake news. Porque o momento que você tem uma internet 100% liberada, essa é a palavra mais correta que tem, liberado praticamente, você vai ter ataques, difamações e notícias falsas. E isso pode, uma notícia vinculada, tomando proporções, termina com o candidato em 2, 3 dias. Então, apesar de ser uma grande ferramenta, ela também está se tornando um grande problema. E eu, inclusive, já, particularmente, movi nessa eleição ações para a retirada do ar de páginas que estavam difamando candidatos ou pré-candidatos. Então, estamos numa realidade que está se desenhando e vai voltar para 2020. Ou seja, a retirada da poluição da campanha de rua, se o corpo a corpo vai se manter ainda, mas uma política muito forte nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, que vai se intensificar cada vez mais para 2020. Candidatos, na verdade, às vezes nem saindo na rua, na verdade, estando o tempo inteiro conectados com os seus eleitores, mas eletronicamente falando. Nós tivemos na última eleição um vereador eleito em Porto Alegre, não me recordo o nome dele agora, que ele declarou depois de se eleger em Porto Alegre, que é um reduto considerável, né, que é um município grande, que ele praticamente fez a campanha toda pelas redes sociais. E eu acredito que teremos mais nomes agora. Claro, existe público aqui no nosso interior de Teutônia, aqui se pegar municípios vizinhos, onde tem uma zona rural ainda considerável, que talvez você não atinja. E esse público ainda requer ver o candidato, que é a presença dele. Mas é um público que está ficando cada vez menor. E é um público... E eu coloco assim, né? Há poucos dias me comentaram, mas o fulano tá com a propaganda eleitoral tem tantos minutos. O ciclano tem segundos, não vai ter chance. Eu disse, gente,
quem assiste propaganda eleitoral hoje? É muito pouco. Então, a força do WhatsApp, a força do Facebook, ela supera muito a propaganda eleitoral gratuita. E o resultado, nós tivemos, vou citar um exemplo, em 92 o Collor se elegeu presidente com 20 e poucos segundos de TV, e não tínhamos WhatsApp nem Facebook. Então imagina agora que tem, o efeito dela se torna muito pequeno, né? Então esse é o resultado prático. A nível presidencial, o que está intrigando o eleitor é essa situação em relação ao candidato do Partido dos Trabalhadores, o Lula, né? Sim. Que, condenado em segunda instância, a lei da ficha limpa, de certa forma, já tira ele do pleito, mas mesmo assim o partido registrou a sua candidatura, ele mesmo estando preso, e agora fica esse embate jurídico em torno disso. Até o momento, digamos agora, foi declarado de que ele não pode Sim. ser candidato, né? Entra com recurso. E até onde, de repente, vai todo esse... A lei eleitoral prevê que você pode substituir candidatos à majoritária. Majoritária, para o ouvinte ter conhecimento, é o candidato a presidente, vice, governador e vice. Então você pode substituir eles até 20 dias antes do pleito. Como a nossa eleição é no dia 7 de outubro, até o dia 17 agora, desse mês, daqui em exatamente uns 10 dias, a gente pode, 11 dias exatamente hoje, você pode trocar o candidato. Então, acredito eu que a situação colocada pelo ex-presidente Lula, o partido está trabalhando, a gente também tem informações junto a dirigentes desse partido, em fazer a troca da candidatura do Lula por um outro nome até o dia 17. Então, até lá não vai ter prejuízo nenhum. A única situação que possa vir a ocorrer é que as urnas são lacradas até o dia 10, ou seja, até próximas semanas estão lacradas. E elas são alimentadas não por um sistema online, um sistema manual, um pendrive em todas as urnas. Então, acredito eu que até pode ser uma estratégia política essa, pode ser interessante ou não, isso depende do eleitor, vai avaliar, tentar prorrogar esse prazo para que seja registrada a foto de um candidato, no caso, substitua, só que depois o nome dele não vai ser como trocado na urna. E o eleitor vai votar no dia 7 e vai constar a foto e o nome de um candidato, só que estará votando em outro. Então, não é certo que isso ocorra, porque talvez a substituição e o julgamento se dão antes da próxima semana e as urnas ainda não são abastecidas a tempo. Mas a troca do candidato, até o dia 7, qualquer candidato pode fazer. Inclusive, os que estão aí para governador, vice-governador, se o partido entender, não só do partido, da coligação, em fazer a troca até 20 dias antes do pleito, não tem prejuízo nenhum quanto a isso. Nós tivemos casos, inclusive em Teutônia tivemos casos de substituição na majoritária algumas eleições atrás, né? E é muito comum isso. Contesta um pouco por causa da propaganda eleitoral, mas a justiça eleitoral permite. Não somos nós que fizemos as leis. Então até o dia 17, qualquer partido, inclusive do nosso ex-presidente que está com a situação condenado em segunda instância, pode ser substituído. Falaste em questão de urna eletrônica, talvez não tenhas essa resposta, mas vale levantar essa questão porque até ontem eu via pessoas questionando a confiabilidade nos dados registrados nas urnas pelos eleitores, né? A gente vai lá, vota, e se não há manipulação desses dados. Tecnicamente falando é difícil, alguém que talvez não tenha um conhecimento técnico atestar isto ou não, mas eu tenho que acreditar que não, né? Que não tem como se burlar. Eu também não acredito, porque assim, a gente escuta falar muito, teria várias pessoas, mas inclusive a gente viu, não só do Brasil, né, a gente viu declarações de outros países que falaram muito bem das urnas eletrônicas, inclusive hackers tentaram invadir em várias oportunidades, hackers que foram, digamos, instigados a isso e não conseguiram. Então, até hoje, não se teve nenhuma prova concreta. Até porque elas não estão conectadas, não estão conectadas, numa rede, né? Elas então, eu não acredito particularmente. Eu acho, meu ponto de vista, trabalhando nessa área, que nós hoje temos um sistema de votação dos mais seguros do mundo. Entre muitas coisas que não funcionam no nosso país, mas o nosso sistema de votação ainda ele é um dos mais seguros. Porque nunca tivemos nada concreto, inclusive países de primeiro mundo. E eu me lembro que técnicos da Alemanha, dos Estados Unidos, acabaram elogiando o sistema de votação do Brasil. Então nós temos esse reconhecimento mundial também. Nunca tivemos nada concreto, eu acredito que é sim um sistema seguro. Até então, né? Até então, claro, tecnicamente, mas nós temos técnicos tão especializados no país, com certeza contestariam alguma coisa nesse sentido, né?
Bom, então temos aí a eleição correndo, a propaganda eleitoral correndo, né, os candidatos tendo um cuidado aí bastante extremo, um tempo curto para correr atrás do voto. Hoje né? hoje praticamente um mês, né? Amanhã fecha ali um mês, né? 30 dias para as eleições, estamos com esse... Então, candidatos novos entrando em desvantagem com quem já está no poder, é o que a gente verifica também, né? E infelizmente o sistema está permitindo isso. Mas vamos lá, temos aí a arma nas mãos para fazer a diferença através do voto, né? É onde nós podemos com certeza mudar algumas coisas que não está contendo. Exatamente. E o que eu, até para encerrar, assim, que a gente coloca para o eleitor, e eu gosto de colocar sempre nos cursos e palestras, hoje em dia nós temos, vou até abrir aqui no meu celular, você está vendo, existe um aplicativo chamado Detector de Ficha de Político. Então, se qualquer pessoa colocar no seu app aí, colocar detector de ficha de político, pode baixar esse aplicativo e coloca lá o nome do fulano. Coloca o nome do Fábio Guicho, por exemplo. Coloca o nome do um deputado, alguém que é candidato. Você vai ter o rol de todos os processos. Inclusive, o número do processo, a tramitação e o que se deu. Então, a gente preza muito, né, Fabiano, em relação à questão de querer as coisas corretas. De querer o certo. Então, tá aqui o exemplo. Nós estamos há um mês de fazer uma coisa mais correta na nossa vida. Então, se a gente critica muito e a gente sabe que não é correto estacionar em vaga de deficientes, não é correto furar uma fila, não é correto fazer algo que não é legal contra uma outra pessoa, nós temos que dar o exemplo. E hoje, a maior ferramenta está ao nosso alcance: celular e internet. Então, antigamente o político, nós elegemos, eu vou dar um exemplo, claro, Paulo Maluf foi caçado há pouco tempo, ficou 4 mandatos consecutivos com condenações astronômicas, mas chega num momento que a pessoa não tem mais como ser enganada, é só lançar o nome dela na internet e nós vamos ver. Então, quem já está enrolado, quem já tem problemas, o próprio eleitor tem que identificar que, olha, talvez esse cidadão está no momento de eu fazer minha renovação, fazer minha parte, porque estou exigindo algo melhor. Então é agora o momento certo da gente fazer isso. E uma coisa muito importante que eu sempre digo: não se deixe levar. Porque a venda do voto ou troca por benefício, se você também trocou o seu voto, você agiu de uma corrupção passiva que recebeu. E é tão culpado quanto aquele que lhe ofereceu. Então estamos aí olhando ideias, nós temos a internet, nós temos como avaliar, temos como buscar. Mas lembrando, cuidem aonde você vai olhar. A fake news é muito grande. Olha a confiabilidade do site. Não acredita de primeira. Não acredita. Né? Olha a confiabilidade do site. Busca as informações. Então, para tentar fazer o melhor, que é o que a gente quer, né? Sem dúvida. Advogado Dr. Fábio Guicho, então, ele que é especialista aí na questão pública, na questão jurídica, da questão das eleições, principalmente, né? Trazendo as informações a respeito desse pleito deste ano, que é o primeiro pleito com período reduzido aí pela metade, muitas regras diferentes, por isso que a gente está vendo cidades limpas, né, os carros com poucos adesivos, e é assim, tentando limpar. Agora a questão da novidade dessa vez é o investimento público aí nessa campanha eleitoral. Obrigado pela participação e sempre convidado aí para fazer uso do espaço aqui, sinta sempre convidado. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço a todos os ouvintes e sempre que precisar aqui estaremos à disposição para esclarecer algumas dúvidas nesse pleito novo que está com muitos pontos de interrogação na cabeça das pessoas. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Bom dia. Bom dia.